Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tontura. Pedro, o que é tontura? Tontura é uma sensação de desequilíbrio, tá certo, gente? E a tontura ela pode ser de diversas formas, descrita de formas diferentes pelo paciente. A tontura pode ser descrita como sensação de flutuação, uma sensação de instabilidade postural, uma sensação de marcha ébria, aquela sensação de parece que você está bêbado. Ela pode ser descrita como vertigem. A vertigem é um tipo de tontura. É o tipo de tontura onde a sensação é de rotação, tá certo? E o que pode causar tontura no paciente? Bom, a tontura ela pode ser causada por diversas causas, diversos diagnósticos. Ela pode ser de origem metabólica, né? Ela pode ser de origem neurológica, cardiovascular, e ela pode ser de origem labiríntica, né? Desordens do labirinto, por exemplo. Tá? É o que normalmente a gente fala coloquialmente assim, doutor, tô com labirintite, né? Na verdade, o termo labirintite refere-se a uma infecção do labirinto, tá certo? De origem viral ou bacteriana, é uma condição mais séria. No caso, labirintite é um termo designado para a infecção do labirinto. O termo mais adequado que a gente pode usar é uma labirintopatia, né? Ou descrever como se você tem a sensação rotatória de vertigem ou uma sensação mais ampla, mais genérica de desequilíbrio como uma tontura. Mas o termo mais adequado é a labirintopatia. No caso do labirinto, quando são relacionadas às ordens do nosso sistema vestibular, que a gente chama de labirinto, a tontura geralmente ela está associada a náuseas, a zumbido, a sensação de plenitude auricular, flutuação auditiva, perda auditiva, tá certo? Ela está associada a enjoo, náusea, é muito importante isso, e normalmente piora com o movimento da cabeça, tá certo? A causa mais frequente é o que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, a chamada VPPB, né? Onde nós temos o desprendimento de microcristais do labirinto e isso gera uma tontura que é agravada por um movimento da cabeça que dura poucos segundos, associada a náuseas muito discretas, geralmente. É um sintoma muito rápido descrito pelo paciente. E essa VPPB, ela pode ser causada por diversos fatores, tá? Desde fatores até idiopáticos, quando não se conhece a causa exata ainda, a fatores bem conhecidos, como movimentos bruscos da cabeça, movimento de chicote no acidente de carro, queda, mulheres de meia idade, né, adultas jovens que já começam a apresentar alterações hormonais, a pré-menopausa, alterações metabólicas, pacientes que ingerem ingesta excessiva de cafeína, de açúcar, você tem diversos fatores relacionados à VPPB, tá certo? E o tratamento da VPPB muitas vezes não é nem com medicação, e sim com o processo de reabilitação vestibular, que são as famosas manobras, onde você vai reposicionar esses cristais no labirinto. Nosso labirinto é um órgão que tem líquido dentro dele e diversos cristais, microcristais que ficam em determinadas posições no órgão e quando eles se soltam, se desprendem, geram um sintoma, certo? Outras causas de tontura relacionadas ao labirinto, nós temos então as neurites, a neurite vestibular, que seria uma infecção viral do nervo vestibular, que é o nervo do labirinto, gerando uma tontura muito intensa, súbita, associada a vômitos intensos, náuseas intensas, com duração de horas e horas, até mesmo dias, onde o paciente pode descrever não só a vertigem, mas também uma sensação muito grande de desequilíbrio e instabilidade postural, e está normalmente relacionada a sintomas paralelos, como zumbido, perda auditiva, flutuação auditiva, como mencionei anteriormente, que você já tem uma infecção viral do labirinto, tá certo? Uma outra causa muito comum de tontura, mais frequente que a própria neurite vestibular no dia a dia, mas que ainda perde um pouquinho da VPPB no diagnóstico, mas que é bastante frequente, é a doença de Meniere, onde o paciente tem um aumento de pressão desse líquido dentro do labirinto. O labirinto ele tem uma pressão desse líquido muito grande e pode ser por picos de pressão, e quando o paciente atinge um pico de pressão, ele tem a crise de tontura. Geralmente também são crises de vertigem ou instabilidade postural ou flutuação muito intensas, com duração de minutos a horas, e o paciente também está geralmente tem associado os sintomas que eu mencionei anteriormente, tá? Os sintomas auditivos. E o tratamento, no caso da neurite vestibular ou da doença de Meniere, são tratamentos específicos, cada um para a sua causa. O que a gente precisa entender é que nem toda tontura é labirintopatia. E nem toda labirintopatia você vai tratar da mesma forma. Cada uma tem um grupo de causas e, consequentemente, o tratamento é específico. O que você precisa fazer é um bom diagnóstico, a realização de exames adequados, exames ortoneurológicos adequados ao diagnóstico. Muitas vezes
em casos de suspeita, né, de lesões neurológicas, pacientes que têm uma tontura de origem neurológica central e não necessariamente de labirintopatia, é importante que você faça um diagnóstico diferencial para que você descarte doenças neurológicas, tá? E, consequentemente, faça um tratamento mais adequado, tá certo, gente? Então, uma outra questão também que muita gente pergunta: labirintite não tem cura. Essa é a frase que a gente ouve bastante no consultório. Labirintite, vou tomar remédio a vida inteira. Bom, vertigem ou tontura, labirintopatia, tem tratamento sim, desde que você trate a causa do problema. O que você precisa entender é que a tontura é um sintoma e o diagnóstico depende de exames para que você faça o tratamento da causa. Se você tratar a causa do problema, o paciente melhora. Eu vou exemplificar de uma forma bem genérica casos assim que a gente atende e que você vai entender um pouquinho melhor. Você imagina, por exemplo, uma jovem, né, que tem a síndrome de ovário policístico, tá certo? Nos pacientes com a síndrome de ovário policístico é muito comum a presença de resistência à insulina, tá? Há uma alteração metabólica relacionada à parte hormonal, onde a paciente experimenta a resistência à insulina. E nessas pacientes é frequente você identificar a presença de Meniere, né? Ou pouco sintomático ou até bastante sintomático. Bom, se você tratar essa resistência à insulina nessa paciente com ovário policístico, muitas vezes você consegue reverter o quadro dela, tá certo? Você vai tratar o distúrbio metabólico. Pacientes com diabetes, a mesma coisa, que tem aumento da glicose, aumento da insulina, também costumam melhorar bastante com o tratamento da causa base. Pacientes com distúrbios metabólicos outros, com aumento de triglicerídeo, colesterol, também costumam melhorar bastante. Ou seja, você vai tratar a doença e a causa dela também, os fatores associados a ela. Tá certo, gente? Para qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está à disposição de vocês. Fica a dica só, é um videozinho curto, mas com o objetivo de mostrar para vocês o quão importante é você fazer o diagnóstico correto das tonturas e, consequentemente, um tratamento específico, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau.